Bom dia, meu nome é Danilo Mendes Estagiária Gabriele. e o nosso grupo vai abordar o assunto oligopólio, referente ao capítulo 17 do livro Introdução à Economia, de Gregory Mankiw. Certo. Durante o trabalho, nós vamos conceituar alguns assuntos, dentre eles o que é o oligopólio, a teoria dos jogos, conluio cartel, o dilema dos prisioneiros, a estratégia dominante, o que significa, o equilíbrio de Nash, algumas restrições ao comércio e o que é a legislação antitrust. O oligopólio é uma estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares ou idênticos. As empresas oligopolistas são interdependentes de uma maneira que as competitivas não são. Isso porque elas são interdependentes, porque uma depende da ação que a outra empresa vai tomar. Dentro do modelo de empresa de oligopólio, a gente tem aquelas que têm um certo tipo de competição entre elas, em que uma tenta sempre ter um diferencial em relação à outra, que é para atrair mais clientes, para ter mais parte do mercado. E tem um modelo em que elas fazem um certo tipo de acordo para que tenham partes iguais, que é o que a gente chama de conluio, que é o acordo entre as empresas de um mercado a respeito das quantidades a serem produzidas ou dos preços a serem cobrados. Nesse caso, é importante ter o cuidado, porque não é sempre, mas pode acontecer de caracterizar um cartel, que é ilegal, que é quando as empresas estão agindo conforme. Aí aqui nós temos a relação de concentração em certas indústrias nos Estados Unidos. Aqui de consoles de videogame, bolas de tênis, cartão de crédito, pilhas, refrigerante, ferramenta de busca, cereal de café da manhã, cigarro e entre outros. Aqui a gente pode ver que a proporção da concentração é que 100% do mercado de bolas de tênis, por exemplo, está concentrado em um pequeno grupo de empresas. Que se você for comprar lá em qualquer lugar, você vai ter só a opção dessas empresas que fazem parte desse oligopólio. São poucas empresas e elas dominam o mercado. Logo, elas definem ali o preço que vai ser, quanto que elas vão produzir, etc. Certo. E agora sobre a teoria dos jogos. Bom, a teoria dos jogos é um estudo de como as pessoas se comportam em situações estratégicas. Segundo Menkel, a estratégia é o termo referente à situação em que um indivíduo, quando precisa escolher entre determinadas, né? Então ele vai escolher uma opção dentre as outras que ocupam aquele círculo. As alternativas devem ser consideradas em relação à decisão tomada. Os mercados oligopolistas têm poucas empresas. Então, o pensamento estratégico é muito importante. Cada empresa sabe os lucros e não deve, sabe o lucro que tem, que pretende conseguir, e esse lucro não depende apenas da quantidade que produz. Ela tem que ter um acordo entre todas aquelas que fazem parte do mesmo núcleo de atuação dela. Para exemplificar um pouco mais sobre a teoria dos jogos, a nossa amiga Jadi vai explicar o dilema do prisioneiro. Neste jogo entre dois criminosos suspeitos de terem cometido um crime, a sentença que cada um recebe depende tanto da sua própria decisão de confessar ou permanecer em silêncio, quanto a decisão tomada pelo outro. Aqui nesse exemplo, nesse jogo, a gente tem que
dois criminosos foram capturados. E vamos usar aqui de exemplo, eu e o Danilo, por exemplo. A gente foi capturado pela polícia. E aí, a gente foi preso por porte de arma, por exemplo, né? E isso vai dar, assim, 1 ano de prisão para cada um. Mas eles suspeitam que a gente é responsável por um assalto a banco. Só que eles não têm provas de que foi realmente a gente, então alguém precisa confessar. E aí eles vão vão propor um acordo para cada um de nós. Esse acordo vai ser, se eu confessar o crime, se eu confessar que o meu colega cometeu o crime, né, pra gente, ele vai pegar 20 anos sozinho e eu tô livre. E se ele confessar sozinho, ele tá livre e eu vou ficar 20 anos. Mas se nós dois confessarmos, a gente vai pegar 8 anos cada um. E é aí que vai entrar a estratégia dominante. Que é a melhor estratégia. A melhor estratégia para um jogador em um jogo, ou no mercado de empresas, pode ser também, independente da estratégia escolhida pelo outro. Nesse caso, por exemplo, a melhor estratégia para mim é confessar. Por quê? Eu vou pensar assim, o Danilo não vai confessar. Eu vou pensar que ele não vai confessar. Se eu confessar, ele vai preso sozinho e eu tô livre. Então isso é bom pra mim. Se eu pensar que ele vai confessar e eu não confessar, eu vou ficar preso sozinha, pegar 20 anos e ele ficar livre. Então eu não quero que ele fique livre assim preso, certo? Então a melhor estratégia é confessar. E nessa lógica, o Danilo vai pensar da mesma forma, certo? Certo. A melhor opção para ele também é confessar. Certo. Dentro do jogo da teoria dos jogos, a gente pode observar um fenômeno chamado equilíbrio do Nash. Essa situação é uma situação em que os agentes econômicos que estão interagindo um com os outros escolhem a melhor estratégia dentre as dadas, né? E segue, né? No caso, pegando o exemplo dos prisioneiros, a melhor opção é tanto eu quanto a Jade confessarmos que cometemos o assalto, né? E pegarmos 8 anos. Se não, se eu for depender que talvez uma possibilidade dela não confessar ou dela confessar é algo assim mais irreal, menos contável, né? Então, digamos assim, o equilíbrio do Nash é como se fosse o meio termo. Eu não perco muito e nem ganho muito, por depender de outras situações. É uma situação mais estável. Outro exemplo que a gente consegue observar é em relação à telefonia móvel, inclusive daqui do Brasil inteiro, né? Esse exemplo aqui foi tirado do conteúdo da bibliografia dada pelo professor e eu quis trazer aqui para a apresentação para mostrar para vocês esse exemplo. Então, supondo que tem uma cidade onde tenha 140 moradores e que uma determinada empresa vai oferecer um serviço de telefonia móvel. Certo? Como a demanda são de 140 linhas de telefone, ela está partindo do valor de 0 dólares, no caso, que esse é um exemplo, ela vai poder fazer um equilíbrio entre a quantidade de linhas ofertadas e a quantidade razoável de dinheiro a ser cobrado por cada linha. Nesse exemplo aqui, a gente pode destacar duas empresas, a T-Mobile e a Verizon. Certo. Levando em consideração uma progressão matemática do quantidade de custos relacionado ao valor a ser cobrado, nessa tabela ficou bem explícito nessa parte rosa, em que o máximo de lucro que determinada empresa pode conseguir
ofertando apenas 60 linhas. Levando em consideração que a demanda é 140, ela vai priorizar o lucro, porque ofertando a 140, todo mundo precisa de celular, o custo vai lá para baixo, né? Todo mundo vai ter celular, o custo vai estar lá para baixo. Então, ela vai ter um prejuízo de 1.400. Então, ela vai incrementando valores a cada 5 dólares, 5, 10, 15, 20, 25, até chegar no valor de 40 dólares para 60 unidades de linha. Tendo assim um lucro de 1.800. Levando em consideração que naquela pequena cidade, tem duas empresas, o normal, o jogo equilibrado seria que cada empresa ofertassem apenas 30 linhas. E o lucro seria repartido na metade, mas sabemos que isso não ocorre. Principalmente, é uma característica principal do oligopolismo. Em relação a isso, essa organização de forma mais rígida dessas relações entre empresas, pessoas jurídicas, o mundo todo criou um mecanismo para frear esse descontrole entre essas empresas. Então, essa legislação é chamada legislação antitrust. Começou nos Estados Unidos na década de 1890, com o Sherman, que criou essa lei, onde proíbe o conluio. Ou seja, pessoas jurídicas de se comunicarem entre, teoricamente, concorrentes. Elas se comunicam para gerar um preço comum que fosse bom para os dois, o lucro fosse bom para as duas empresas, duas ou mais, né? Aí logo depois teve a lei do Clayton, que teve reforçados esses direitos prejudicados, né? Através do conluio entre empresas. E no Brasil, entre 1937 e 1945, foi abordado que o então senador da República, Getúlio Vargas, promoveu essa lei. Então, no Brasil, atualmente, essa evoluiu, né? De antigamente para agora, a gente possui um órgão do governo, na esfera do Executivo Federal, que regulamenta essas relações entre empresas, para que não haja prejuízo para o consumidor, né? O foco é que essas empresas de grande porte, ou pode ser qualquer coisa, qualquer porte também, desde que elas não devem combinar para o prejuízo para o consumidor. Então, o Brasil atualmente possui um órgão fiscalizatório que harmoniza as relações comerciais entre as empresas para que não ocorram prejuízos aos consumidores. Esse órgão se chama CAD. O CAD tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável no âmbito do Poder Executivo, não só investigar e decidir em última instância sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. Então, eu tirei essa informação do site oficial do CAD, a missão deles. E quer dizer o quê? Que, embora ela se intrometa na vida empresarial, no mercado empresarial, ela vai deixar um ambiente propício para a livre concorrência, em que nenhum prejudique o outro. Tipo, nenhum leão vai comer o outro leão. Para todos ficarem no nível adequado. E pesquisando mais sobre esse órgão, eu encontrei que dentro do CAD tem um tribunal administrativo, onde ele tem o papel de julgar a matéria concorrencial, desempenhando os papéis preventivos, repressivo e educativo dentro do mercado brasileiro. Ou seja, não vai ficar, é uma coisa que teoricamente não ficaria ao Deus dará, né? Tem um órgão especializado para analisar essas relações que poderiam ou já aconteceu o prejuízo ao consumidor. Conclusão. E aqui, então, concluindo, resumindo o que a gente teve aqui na nossa apresentação, os oligopólios, eles podem se assemelhar a monopólios e ao mercado competitivo,
ele se assemelha ao monopólio quando tem a combinação ali de preços, só que ele não chega a ser um oligopólio porque ainda tem essa competiçãozinha de uma tentar trazer algo diferenciado em cima da outra. E também tem a questão de, eu não sei se a outra empresa vai seguir o acordo, que é o que faz elas parecerem com o mercado competitivo. Mas como é formado por pequenas empresas, não chega ao nível de competição normal de mercado. E é muito difícil para outras empresas, uma empresa de fora, chegar e fazer parte de um oligopólio. Aí nós tivemos o dilema do prisioneiro, que é um exemplo, porque que as empresas não conseguem cooperar umas com as outras. A gente viu que eles não conseguiram, dentro daquela dinâmica ali, pensar que a melhor opção para eles era nenhum confessar, para os dois pegarem só um ano. E é o que acontece com empresas que não conseguem chegar ali no consenso para as duas se darem bem, porque uma não confia no que a outra vai fazer. E nós vimos que nós temos políticas que usam essas leis antitruste para assegurar o direito do consumidor e para regulamentar as ações dentro dos oligopólios. E é isso. É isso. Quer acrescentar alguma coisa? Obrigado. Então é isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.